Olá, 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 olá. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Emerson aqui na área para te ajudar em matemática. Você tem dificuldades? Não consegue aprender? Então, está aqui a solução. Como assim? Se você entender que matemática faz parte da sua vida e você vai trabalhar isso para o Enem, então agora a gente vai ter uma conversa, um papo muito legal, ok? Então, o que você está esperando? Pré-ENEM legal na comunidade, professor Emerson, matemática na veia. Vamos lá? Então, hoje o conteúdo vai ser de suma importância, porcentagem. E pessoal, é importantíssimo que você acompanhe, analise e verifique na plataforma, como também no livro que você está em mãos, para que você consiga compreender. Eu elaborei algo maravilhoso para você, beleza? Então, vamos lá? Porcentagem, professor Emerson, ok? Então, o que é porcentagem? Você já deve ter ouvido falar isso de alguma maneira ou ter a noção do que significa essa palavra. Então, ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100. Lembre-se bem disso em relação a quê? O que significa porcento? Significa por cada 100. Analise uma coisa aqui comigo. Você já ouviu falar em um cento de salgado? Um cento de laranja? O cento representa 100 unidades. Então, quando você fala por cento, trabalhamos isso diretamente. Como assim? Se você analisar a ideia aqui, 30% significa 30 dividido para 100, que é a mesma coisa que 0,30. Então, todo número com duas casas decimais, tá, após a vírgula, é uma representação de porcentagem. Então, olha a nossa tabela. 1%, 1 sobre 100, 0,01. Se eu quiser 5%, é 5 sobre 100, 0,05. 10%, 10 sobre 100, 0,1. Uma observação aqui, tá? Toda porcentagem tem que ter duas casas após a vírgula. Então, você completa com 0, 0,1 ou 0,10 tem o mesmo significado, ok? 120% eu vou dividir 120 por 100, que dá 1,2, assim como 250% a mesma coisa, certinho? Então, você vai ter noção disso. A maior dificuldade dos alunos, como calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas, tá? Vamos a trabalhar aqui três situações distintas. A primeira, regra de 3, ou transformação de porcentagem em fração, ou a transformação de porcentagem em número decimal. Você vai escolher qual delas você vai se identificar mais. Exemplo 1. Como calcular 30% de 90? Se eu quiser trabalhar a regra de 3, lembre-se de uma coisa, eu vou ter a porcentagem de uma quantia. De novo, eu vou calcular a porcentagem de uma quantia. Essa quantia é quanto? 90. E 90 equivale a 100%. Eu quero calcular o quê? 30%. Lembre-se de uma coisa, porcentagem embaixo de porcentagem, número embaixo de número, beleza? E o que eu quero? 30% equivale a quanto? A x. Vamos multiplicar cruzado, beleza? Vai ficar 100 vezes x, que é igual a 100x, e 90 vezes 30. Os resultados aqui apresentados significam 100x igual a 270, 100 que está multiplicando passa dividindo, então eu encontrei 27. E o que significa 27? Que 30% de 90 é igual a 27. Essa é a forma de trabalhar na regra de 3, correto? Mas tem uma outra maneira mais fácil? Eu creio que sim. Eu posso utilizar a fração. Como assim? 30 sobre por cento é 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 sobre 10. A representação de 3 sobre 10 multiplicado por 90 é igual a 27. É um caminho mais fácil e mais prático. Se você encontrar identificações aqui, eu acho que fica melhor. Ou ainda transformar em decimal. 30% é 30 sobre 100, que é 0,3. E 0,3 vezes 90 também dá 27. Como você se identificou? A maioria dos alunos é acostumado com a regra de 3, tá? Então, se você se identifica por aqui, melhor ainda, escolha uma maneira que se identifique mais com você, beleza?
Vamos trabalhar o exemplo 2. 90 corresponde a 30% de qual valor? Percebam que aqui tem uma diferença, tá? 90 já é 30% de uma quantia. Que quantia é essa? Note que nesse exemplo já conhecemos o resultado, ou seja, nós já temos o valor total, que é quanto? 100%. 100% é a quantia X que eu estou à procura e 30% é 90. Multiplicando cruzado, novamente, ó, 30 vezes X e 100 vezes 90, eu vou encontrar que 30x é 900, o 30 que está multiplicando passa dividindo e ao dividir eu encontrei 300. Significa que simplesmente 90 equivale o quê? A 30% de 300, certinho? Agora, 90 corresponde a quanto por cento de 360? Eu tenho que entender a interpretação. Como assim, professor? Eu tenho o valor total? Tenho, que é quanto? 360. E 90 é um percentual desse valor. E esse valor é o valor total. Então, no caso aqui, esse valor total corresponde a 100%. Agora eu vou trabalhar o quê? Com 90. 90 é igual a x. Se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar 360x igual a 9.000. Passando 360 dividindo, eu vou encontrar 25%. Correto? Mas se tu não quiser trabalhar a regra de 3, eu tenho um caminho mais prático. Eu posso pegar 90 e dividir por 360. Se eu simplificar aqui, pessoal, corta 0 e corta 0, e divide 9 para 9 e divide 36 por 9, eu vou encontrar 1/4. E o que é 1/4? É 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25%. Traduzindo, 25% de 360 é igual a 90. Aqui tem uma dica de ouro. Quando eu quiser encontrar 25%, é a quarta parte da quantia total. Tá? Lembrando disso, vai ficar bem mais fácil para você. Certinho? Vamos ver agora um exercício do Enem. Preste atenção que você vai se deparar muito com isso esse ano. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Analisa bem, 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10%, tá? Sobre o valor total de suas compras. Por favor, preste atenção, tá? Eu queria que você analisasse aqui uma coisa comigo. O primeiro desconto foi de 20%, o segundo de 10%. Mas a pergunta é, o desconto é de 30%? 20 mais 10? O que você acha? Se você falou sim, você errou. Por quê? Primeiro tira 20%, depois tira 10% do primeiro desconto. E isso confunde muita gente. Como assim, professor? Se você analisar aqui, ó, o cliente deseja comprar um produto que custava quanto? R$50, tá? Antes da remarcação de preço. Então, R$50 passa a ser o valor original. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja, então ele só vai ter 20%. A pergunta é, caso esse cliente possuísse o cartão, qual é a economia adicional que obteria ao efetuar a compra? Olha aqui a pegadinha. Se você somou 20 mais 10 é 30, e 30% de 50 dá exatamente R$15. Isso aqui vai levar você ao erro. Como é que a gente resolve então, professor? Antes de mais nada, você deve ler o exercício com atenção e anotar os valores que são dados. Valor original, 50. Quem possui o desconto de 20 vai ter 20%, que é igual a 0,2. Então, eu vou calcular 20% de 50. Logo, 20% de 50 equivale a R$10. Aqui tem uma dica de ouro, pessoal. Corta 0 e corta 0. Você multiplica 2 vezes 5, 10. Eu acho bem mais prático. Se R$10 é 20% de 50, isso equivale ao desconto. Logo, eu vou ter um desconto de R$10. 50 tira 10, 40. Aí aqui vem, se a pessoa tiver o cartão Fidelidade, o desconto será ainda maior. Ou seja, ele vai calcular 10% de 40. Logo, ele vai ter um desconto de R$4.
Logo, a alternativa é a letra E. Preste atenção aqui, ó. Aqui está pedindo a economia adicional caso ele obtivesse o cartão. Então, olha aqui a pegadinha, o desconto adicional é 4 e não 14. Preste atenção na leitura, tá, pessoal? Vamos ver esse exercício 2. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som custava R$ 400. Ele teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decide comprar o equipamento pagará? Preste atenção, eu quero calcular 12% de 400, então eu vou transformar isso aqui na representação decimal e multiplicar por 400. Se multiplicarmos 0,12 vezes 400, eu encontro 48. 48 é o desconto, correto? O que significa isso? Era 400. Faz aqui, ó, a subtração, ele vai pagar 352. A resposta correta, a letra D. Agora vamos ver aqui, ó. Isso aqui foi extraído do livro, preste bem atenção. Você que está me vendo aí agora, pega o livro e acompanha direitinho que você vai ter a resolução de um dos itens que vocês têm, ok? Como assim? Questão 12, página 22 do livro A Prova Enem do segundo ano, tá? Da produção diária de 2.000 toneladas de lixo, determinada cidade recicla apenas 2%, tá? Sabendo da importância da reciclagem, o prefeito da cidade propôs como meta aumentar o percentual para 10% do lixo produzido. Ok? Era 2, aumentou para 10. Preste atenção nas informações que representam o percentual acerca, tá, da questão em si. Dessa forma, se ao final do seu mandato a cidade tiver aumentado a produção em 5%, para atingir a meta, serão necessárias ações que garantam a reciclagem de quanto? Vamos acompanhar passo a passo? Pelo enunciado, recicla-se 2% da produção de lixo. Logo, 2% de 2.000 dá 40 toneladas recicladas. Aumentou para 10%. Logo, eu vou calcular agora 10% de 2.000 toneladas, o que vai dar 200 toneladas. Se aumentar 5% a produção do lixo, teremos 5% de 2.000, que vai dar 100 toneladas. Logo, eu vou ter a produção de lixo em 2.100 toneladas de produção. Agora a questão é, como aumentou para 10%, eu preciso calcular 10% de 2.100. Pessoal, aqui tem uma dica maravilhosa, não esqueça. Toda porcentagem de uma quantia que terminar em zeros, de novo, toda porcentagem de uma quantia que terminar em zeros, corta um zero aqui, corta um zero aqui e multiplica o que sobra. Se eu cortar um zero, aqui sobra 210. Se eu cortar um zero, aqui sobra 1. 1 vezes 210 dá 210 toneladas de lixo. Gabarito, letra D. Aqui, ó. Não foi difícil e você só precisa dominar as informações básicas a respeito de porcentagem, ok? Então preste bem atenção nessa interpretação. Vamos para a próxima? Questão 3, página 20 do livro A Prova Enem do segundo ano. Luísa é chefe de produção de uma fábrica de chocolates, tá? Dentre os diversos tipos de bombom, a fábrica produz mensalmente 6.000 bombons. Sempre observe bem o que o número representa em cima, tá, do conteúdo específico. A Luísa é chefe de uma produção de uma fábrica de chocolate. A fábrica produz por mês 6.000 bombons de brigadeiro. O que demanda, aqui está dizendo, 3,6 kg de recheio para essa produção. Como houve um aumento nas vendas de bombons com recheio de brigadeiro, foi solicitado à Luísa um incremento de 20% em sua produção. Preste atenção, 20% em sua produção. Se aumentar aqui, automaticamente vai aumentar o recheio. Como é que a gente vai responder isso aqui? Você analisando, vamos interpretar comigo? A produção é de 6.000 bombons, o que demanda 3,6 kg de recheio. Foi incrementado 20% em sua produção. Logo, vamos calcular 20% de 3,6, o que vai dar 20 sobre 100 vezes 3,6, que eu vou encontrar 0,72 quilos, tá? Então, eu tinha 3,6 quilos mais 0,72, vamos encontrar que a produção vai para 4,32 quilos de recheio.
Se você tem preguiça e quer ser inteligente no Enem, observa isso, tá? Nesse caso, qual é aqui, ó, os resultados que vai chegar próximo àquilo que a gente calculou, tá? Como a produção é de 6.000 bombons, calculando 20% de 6.000, eu vou encontrar exatamente o quê? 1.200 bombons a mais. Logo, 6.000 mais 1.200 vai para 7.200, certo? Então, com base nisso, pessoal, o gabarito vai ser a letra A. Preste atenção nos detalhes aqui da interpretação. A próxima, questão 5. Questão 4 da página 27 do livro A Prova Enem do segundo ano. Uma fábrica de brinquedos tem como política doar no final do ano 4% do seu excedente de produção. Preste atenção, ó. Ela vai doar no final do ano 4% do que exceder a produção dela às ONGs educacionais. Considera-se excedente de produção o que é produzido acima da meta anual. No primeiro ano da campanha, a meta de produção era 380.000 brinquedos e foram produzidos 402.000. Eu pergunto para você, dá para entender o que é o excedente aqui? Lembra, o excedente é o que é produzido acima da meta. A meta desse ano era 380 e foram produzidos 402.000. Você já entendeu o que tem que ser feito aqui, correto? Já no segundo ano, o excedente de produção ultrapassou em 25% o ano anterior. Espera aí, então eu tenho que analisar duas situações. Saber qual é o excedente do ano anterior em relação ao ano seguinte e calcular o percentual de acréscimo. O aumento na quantidade de brinquedos doados às ONGs no segundo ano foi. Aqui tem uma análise crucial. O que é isso? Não está pedindo a quantidade de brinquedos doados, está pedindo o aumento na quantidade de brinquedos. Eu tenho que calcular a quantidade de brinquedos doados no primeiro ano, depois do segundo ano e saber quanto excedeu. Analisa bem isso com calma, tá? Então eu tenho que observar isso aqui, ó. Então, para analisar isso aqui comigo, pelo enunciado, a fábrica doa 4% do seu excedente de produção. E no primeiro ano, o excedente foi de, nós lemos ainda há pouco, 402.000 menos 380, o excedente foi de 22.000 brinquedos. Agora, calculando 4% de 22.000, eu vou encontrar 0,88. Como é 0,88 mil, aqui eu multiplico por 1.000, tá? O que vai me dar 880 brinquedos doados, tá? No segundo ano, o aumento foi de 25% do excedente de produção. Logo, vamos calcular 25% de 22.000. Por quê, professor? Porque 22.000 foi justamente o excedente que aconteceu. 25% de 22.000 é 25 sobre 100 vezes 22. O que vai me dar 550 por 100, que equivale a 5,5 mil brinquedos de aumento. Como isso aqui foi o acréscimo, eu vou pegar 22.000 mais 5,5 mil, o que vai me dar 27,5 mil brinquedos. Qual é a porcentagem para calcular os brinquedos doados? 4% desse valor. Logo, 4% de 27,5 mil vai me dar exatamente 1,1 mil, ou 1.100 brinquedos quando eu multiplicar por 1.000, correto? Só que tem um detalhe. No segundo ano, a doação foi de 1.100 brinquedos e no primeiro ano foi de 880. Aí eu pergunto para você, o que estava pedindo aqui? O aumento na quantidade de brinquedos doados, o aumento em relação do segundo em cima do primeiro. E o que a gente faz? Pega 1.100 do segundo ano e pega 880 do primeiro e calcula a diferença. Logo vai ter 220 brinquedos a mais. Observa aqui as opções. Foi menor do que 100? Não. Estava entre 100 e 200? Não. Estava entre 200 e 250? Sim. Por quê, professor? Porque deu 220. Ok? Gabarito aqui é a letra C. Presta bem atenção nas informações e, por favor, questões do Enem, leia o que está pedindo no final mais de uma vez. De novo,
Leia o que está pedindo no final mais de uma vez, para que você possa realmente encontrar a resposta e ver se ela bate com as opções. O mais importante é você ter noção da cerca da conta, tá? E do que ela pede, certinho? Ok? O que significa isso, então? O que significa isso, então? Analisa com calma a situação e verifica, tá, a forma de trabalho, direcionamento, atenção e comprometimento que você vai ter, certo? Eu sou o professor Emerson de Matemática, a gente se encontra no próximo capítulo dessa história maravilhosa que é aprender matemática.